primeiro livro do canal. Capítulo 1. No dia de ano bom. Naquele dia, já lá vão 10 anos, o Dr. Félix levantou-se tarde, abriu a janela e cumprimentou o sol. O dia estava esplêndido. Uma fresca bafagem do mar vinha quebrar um pouco os ardores do estio. Algumas raras nuvenzinhas brancas, finas e transparentes, se destacavam no azul do céu. Chilreavam na chácara vizinha à casa do doutor algumas aves, afeitas à vida semi-urbana, semi-silvestre, que lhes pôde oferecer uma chácara nas laranjeiras. Parecia que toda a natureza colaborava na inauguração do ano. Aqueles para quem a idade já desfez o viço dos primeiros tempos não se terão esquecido do fervor com que esse dia é saudado na meninice e na adolescência. Tudo nos parece melhor e mais belo, fruto da nossa ilusão, e alegres, com vermos o ano que desponta, não reparamos que ele é também um passo para a morte. Teria esta última ideia entrado no espírito de Félix ao contemplar a magnificência do céu e os esplendores da luz. Certo é que uma nuvem ligeira pareceu toldar-lhe a fronte. Félix embebeu os olhos no horizonte e ficou largo tempo imóvel e absorto, como se interrogasse o futuro ou revolvesse o passado. Depois fez um gesto de tédio e, parecendo envergonhado de se ter entregue à contemplação interior de alguma quimera, desceu rapidamente a prosa, acendeu um charuto e esperou tranquilamente a hora do almoço. Félix entrava então nos seus 36 anos, idade em que muitos já são pais de família e alguns homens de estado. Aquele era apenas um rapaz vadio e desambicioso. A sua vida tinha sido uma singular mistura de elegia e melodrama. Passara os primeiros anos da mocidade a suspirar por coisas fugitivas, e na ocasião em que parecia esquecido de Deus e dos homens, caiu-lhe nas mãos uma inesperada herança que o levantou da pobreza. Só a providência possui o segredo de não aborrecer com esses lances tão estavapados no teatro. Félix conhecera o trabalho no tempo em que precisava dele para viver, mas desde que alcançou os meios de não pensar no dia seguinte, entregou-se, corpo e alma, à serenidade do repouso. Mas entenda-se que não era esse repouso aquela existência apática e vegetativa dos ânimos indolentes. Era, se assim me posso exprimir, um repouso ativo, composto de toda espécie de ocupações elegantes e intelectuais que um homem na posição dele podia ter. Não direi que fosse bonito na significação mais ampla da palavra, mas tinha as feições corretas, a presença simpática e reunia a graça natural, a apurada elegância com que vestia. A cor do rosto era um tanto pálida, a pele lisa e fina,
seu caráter e espírito melhor se conhecerá lendo estas páginas e acompanhando o herói por entre as peripécias da singelíssima ação que empreendo narrar. Não se trata aqui de um caráter inteiriço, nem de um espírito lógico e igual a si mesmo. Trata-se de um homem complexo, incoerente e caprichoso, em que se reuniam opostos elementos, qualidades exclusivas e defeitos inconciliáveis. Duas faces tinha o seu espírito, e enquanto formassem um só rosto, eram todavia diversas entre si, uma natural e espontânea, outra calculada e sistemática. Ambas, porém, se mesclavam, de modo que era difícil discriminá-las e defini-las. Naquele homem feito de sinceridade e afetação, tudo se confundia e baralhava. Um jornalista do tempo, seu amigo, costumava compará-lo ao escudo de Aquiles, mescla de estranho e ouro, muito menos sólido, acrescentava ele. Aquele dia, aurora do ano, escolhera o nosso herói para o caso de seus velhos amores. Não eram velhos, tinham apenas 6 meses de idade, e contudo iam acabar sem saudade nem pena, não só porque já lhe pensavam, como também porque Félix lera pouco antes um livro de Henry Morgan, em que achara um personagem como um cestro destas catástrofes prematuras. A dama dos seus pensamentos, como diria um poeta, recebia assim um golpe moral e literário. Havia meia hora já que o doutor saíra da janela, quando lhe apareceu uma visita. Era um homem de 40 anos, vestido com certo apuro, gesto ao mesmo tempo familiar e grave, estouvado e discreto. Entre, Sr. Viana, disse Félix, quando viu aparecer à porta da sala. Venha almoçar comigo, já sei. Esse é um dos 3 motivos da minha visita, respondeu Viana, mas afirmo-lhe que é o último. Qual é o primeiro? O primeiro, disse o recém-chegado, é dar-lhe o cumprimento de bons anos. Folgo que lhe corra este tão feliz como o passado. O segundo motivo é entregar-lhe uma carta do coronel. Viana tirou uma cartinha de algibeira e entregou-a ao doutor, que a leu rapidamente. Creio que é um convite para o sarau de hoje, perguntou Viana, quando o viu dobrar a carta. Transtorna-me um pouco, porque eu tencionava ir para a Tijuca. Não caia nessa, acudiu Viana. Eu era capaz de deixar todas as viagens do mundo só para não perder uma reunião do coronel. É um excelente homem e dá boas festas. Vai. Félix hesitou algum tempo. Olhe que eu venho incumbido de lhe destruir todas as objeções que fizer, disse Viana. Não faço nenhum. O convite transtorna-me o programa, mas apesar disso, aceito. Ainda bem. Um moleque veio dar parte de que o almoço estava na mesa. Viana descalçou as luvas e acompanhou o anfitrião. Que novidade há? Perguntou Félix, sentando-se à mesa. Nada que me conste, respondeu Viana, imitando o dono da casa. O Rio de Janeiro vai pior. Sim, é verdade. Já não
parece um escândalo. Vivemos em completa abstinência e chegou o reinado da virtude. Olhe, eu sinto nostalgia da imoralidade. Viana era um homem essencialmente pacato, com a mania de parecer libertino, mania que lhe resultava da frequência de alguns rapazes. Era casto por princípio e temperamento. Tinha a libertinagem do espírito, não a das ações. Fazia o seu epigrama contra as reputações duvidosas, mas não era capaz de perder nenhum. E todavia teria um secreto prazer se o acusassem de algum delírio amoroso, e não defenderia com extremo calor a sua inocência, contradição que parece algum tanto absurda, mas que era natural. Como Félix não lhe animasse a conversa do terreno em que ele após, Viana entrou a elogiar-lhe os vizinhos. Onde acha o senhor vinhos tão bons? Perguntou depois de esvaziar um cálice. Na minha algibeira. Tem razão, o dinheiro compra tudo, inclusive os bons vinhos. A resposta de Félix foi um sorriso ambíguo, que podia ser benevolente ou malévolo, mas que pareceu não produzir impressão no hóspede. Viana era um parasita consumado, cujo estômago tinha mais capacidade que preconceitos, menos sensibilidade que disposições. Não se supunha, porém, que a pobreza o obrigasse ao ofício. Possuía alguma coisa que herdara da mãe e conservara religiosamente intacto, tendo até então vivido do rendimento de um emprego de que pedira demissão por motivo de dissidência com seu chefe. Mas este contrastes entre a fortuna e o caráter não são raros. Mas estes contrastes entre a fortuna e o caráter não são raros. Viana, que era um exemplo disso, nasceu parasita como outros nascem anões. Era parasita por direito divino. Não me parece provável que houvesse lido Sá de Miranda. Todavia, punha em prática aquela máxima de um personagem do poeta: boa cara, bom barrete e boas palavras custam pouco e valem muito. Chamando-lhe parasita, não aludo só à circunstância de exercer a vocação gastronômica nas casas alheias. Viana era também o parasita da consideração e da amizade, o intruso polido e alegre, que a força de arte e obstinação conseguia tornar-se aceitável e querido, onde a princípio era recebido com tédio e frieza. Um desses homens metediços e dobradiços que vão a toda parte e conhecem todas as pessoas. Boa cara, bom barrete, boas palavras. Parecendo-lhe que Félix estaria preocupado, Viana entendeu não dizer palavra antes de achar ocasião oportuna. Veio o café e o primeiro que rompeu o silêncio foi o doutor. Viana aproveitou habilmente o ensejo para reatar o fio dos louvores tão asperamente quebrado pelo dono da casa. Não lhe elogiou desta vez os vinhos
viagem à Europa. E vão. Os desejos de Lívia são ordem para mim. Contudo, era talvez melhor que eu fosse só, porque uma senhora é sempre obstáculo aos desmandos de um pecador como eu, não lhe parece? É então uma viagem de recreio? Perguntou Félix. Ou de romance? Lívia tem esses defeitos, capital. É romanesca. Traz a cabeça cheia de